dia, ouvintes do Gregário Cycling. Nesta sexta-feira, a gente traz um programa muito especial e muito importante, não só para os ciclistas, para os atletas de competição, mas eu entendo que para a sociedade de maneira geral. No último episódio, na sexta-feira, o Álvaro Pacheco entrevistou a doutora Diana sobre as canetas emagrecedoras, um tema super em alta atualmente. A gente sabe que está virando uma moda praticamente o uso das canetas emagrecedoras, não só para o objetivo inicial, que era de combate à diabetes e para combate à obesidade, mas também como uma droga que facilita a rápida perda de peso, mesmo por pessoas saudáveis. Esse tema faz parte de um pedacinho de um iceberg, que é o controle e o uso quase indiscriminado ou normalizado das drogas para quase tudo na sociedade de hoje em dia. Desde drogas para dormir, para acordar, para trabalhar, para emagrecer, para ficar mais calmo ou para ficar mais agitado. Hoje, tudo está disponível no mercado com muita facilidade. E isso chega ao esporte, porém, muitas vezes é barrado pelo sistema antidopagem. Para falar um pouquinho sobre o papel desse sistema antidopagem no controle do uso dessas substâncias, tanto dentro do ambiente competitivo quanto na vida social, a gente trouxe aqui a presidente da ABCD, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, Adriana Tabosa. E para conversar com ela, junto comigo, um dos nossos gregários que vive na pele esse controle restrito que a ABCD e a WADA fazem, Nicolas Sessler. Sejam muito bem-vindos. Um prazer falar com vocês. Obrigada, Ana. Obrigada, Nicolas, mais uma vez, e todos os amigos gregários. Bater esse papo com vocês aqui é sempre muito bacana, especialmente porque a gente conhece o alcance do gregário e a gente espera, obviamente, contribuir para um ambiente esportivo mais íntegro e mais saudável. Muito legal. Primeiro, agradecer também, né, Adriana? Sempre é uma honra ter você aqui conosco. Eu, particularmente, sempre aprendo dos programas contigo e, às vezes, né, mais de alguma vez, até no pessoal, depois a gente se fala, Adriana, estou aqui na Colômbia ou na China, posso comer isso? Ou tem que tomar cuidado com a carne? Não tem, né? Sim ou não, né? Alguma coisa. Então, é muito legal. E é sempre um aprendizado, e para quem nos escuta, né? Não tem ideia da honra que é o conhecimento, porque isso realmente pode gerar e causa problemas na carreira esportiva, tanto de atletas profissionais como amadores. Muitas vezes, né, Adriana, por falta de conhecimento, porque em muitos casos as pessoas não usam algo ou acabam não consumindo uma substância com o intuito, né, com o objetivo de utilizar de uma maneira dopante, muitas vezes nem sabe o que está consumindo, né? Vai no hype ali, como a Ana descreveu, de todo mundo está usando, isso é bom para emagrecer, isso é bom para tal, não sei o quê, e não sabe nem informa, não busca, não entende como funciona o sistema, e aí que muitos problemas acontecem, né? Com certeza. Eu queria, inclusive, dividir com vocês uma das minhas inquietações desde que eu comecei a falar sobre esse assunto, porque eu acho que eu já dei algumas entrevistas sobre ele, e ontem eu cheguei no cerne da questão, assim, como é que a gente está num programa esportivo e todos os outros que eu falei sobre o assunto, conversando sobre um medicamento para tratamento de obesidade e diabetes, gente. Essa é a pergunta que precisa ser feita inicial, é como chegamos até aqui. E por que chegamos até aqui? Até para a gente poder fazer o caminho inverso de conscientização, como que a gente, profissionais do esporte, chegamos até aqui discutindo sobre medicamentos para tratamento de obesidade e diabetes. Partamos desse ponto. É curioso, né? São pontos antagônicos, né? Porque a gente pensa no esporte como referência e ápice da saúde e alta performance humana, e obesidade diabética como uma doença metabólica, um problema que contrapõe o outro lado da balança, né? E onde que a gente se perdeu no meio do caminho, né? E eu digo mais, até que ponto, quando a gente chega nesse modelo, né, que a gente está falando de canetas emagrecedoras dentro do esporte de alto rendimento, que teoricamente já são pessoas saudáveis, com baixo percentual de gordura corporal, né, pelo menos no nosso esporte, no ciclismo, tradicionalmente, são pessoas com baixo percentual de gordura corporal, baixo índice de massa corpórea. Como foi que a gente chegou no uso dessas substâncias? E
até que ponto a imagem dos atletas e o rendimento dos atletas influencia ou é reflexo dessas escolhas, dessas pressões e desses valores que estão presentes aí na sociedade. Em 2025, a gente teve casos bem marcados, por exemplo, logo depois do Tour de France Femmes, quando a Pauline Ferrand-Prévot ganhou, visivelmente muito magra, e foi questionado que tipo de exemplo estava sendo passado ali, né? Adriana, você acha que hoje, nesse ponto especificamente do emagrecimento, o esporte está dando o exemplo de uma imagem inalcançável, talvez, de uma magreza extrema, ou ele está vindo como um reflexo do que está se buscando na sociedade, um emagrecimento rápido, um ganho de performance com um caminho mais curto, vamos colocar assim? Sem dúvida nenhuma, o esporte ele é um recorte importante do que vivemos na nossa sociedade. Mas cada indivíduo tem as suas crenças, e eu falarei sobre as minhas. Eu sou uma pessoa, costumo dizer que eu sou monotemática, eu vivo e estudo esporte desde que me propus a ter uma profissão. E o esporte, para mim, é um lugar para todos, é um lugar de inclusão. E aí existe uma discussão muito pesada, não, que o esporte de alto rendimento, ele é excludente. Não é sobre isso. Eu estou falando sobre a política social do esporte. É para estar ali, naquele ambiente, todos e todas, independente dos seus corpos, percebe? Porque é ali onde você busca saúde, integração social, onde você busca bons hábitos e todo um complemento para que você tenha uma vida saudável e feliz, porque o esporte também te traz essa boa dose de endorfina e de integração social para que a gente tenha essa percepção de felicidade. Isso posto, e a gente precisa trazer para um outro lado. E é uma dinâmica que a gente vive muito claramente no Brasil. Nos tornamos uma sociedade muito preocupada com um visual, um modelo de corpo que estabelecemos como ideal, e na minha percepção nem é, que ele não é atingível com o mero esforço, sabe? A gente precisa dizer que os corpos que estão sendo cultuados na nossa sociedade não são atingíveis pelo mero esforço, não no tempo que as pessoas pretendem tê-lo. E aí a gente cria uma sociedade doente, capaz de fazer esse monte de maluquice em busca dessa aceitação. A gente precisa ter cuidado com o que isso faz com a sociedade, mas como que o esporte deve se comportar para repudiar esse tipo de comportamento e conduta, até para que ele se mantenha com o seu propósito original, que é de ser meio de integração, saúde, diversidade e felicidade, entende? Nós temos esse papel e eu serei sempre uma defensora de que precisamos pensar e de preferência a médio e longo prazo, porque o hoje passa bem rapidinho. Adriana, aqui eu vou puxar até, acho que sai um pouco da nossa pauta, né, mas surgiu uma pergunta. Do que você está me falando, o trabalho da ABCD começa por trabalhar a rede social. Para combater o doping. Porque não tem como. A gente vê algo na rede social que não é verdade. Não é saúde, não é hábito, não é um estilo de vida. É o que é vendido, né? E do pouco que você comenta, eu nunca tinha pensado nesse lado, mas caiu a ficha. Pô, peraí. O trabalho do combate antidoping vai começar pela rede social, porque as pessoas vão ver algo que não é real, que parece inatingível, e vão querer recorrer a substâncias ou maneiras de cortar um caminho para chegar em algo que talvez não seja verdadeiro. Veja, a antidopagem, ela evolui no tempo, né? Desde que
começaram as primeiras discussões sobre o uso de substâncias dopantes para melhora de performance. Esse foi o ponto de partida da antidopagem há décadas atrás, né? A gente precisava coibir atletas que estavam buscando a melhora de performance. Só que eu acho que isso ficou incutido na cabeça das pessoas com muita força. E hoje o nosso trabalho, ele é cultural no sentido de desmanchar essa percepção e fazer com que a sociedade entenda que o trabalho do sistema mundial antidopagem é, principalmente, proteger o esporte, o ambiente esportivo e trazer saúde para dentro do ambiente esportivo. Impedir que ações que essencialmente proteger o atleta, que é o bem tutelado da política antidopagem. Aquela pessoa vulnerável dentro desse sistema. Então, a gente precisa proteger a saúde do ambiente esportivo. E quando a gente faz um trabalho de proteção, fiscalização, quando a gente está nesse ambiente regulatório, a primeira coisa que a gente tem que identificar é onde é que está o risco. E aí a gente chega nesse ponto, Nicolas, a gente chega na rede social. Hoje, o maior risco não é para a dopagem, é para a vida, está na rede social. O equilíbrio e o desequilíbrio está justamente ali, naqueles vídeos curtos que prometem receitas mirabolantes. Como que as pessoas... Eu preciso parar de fazer essa pergunta. Como que as pessoas aceitam certas promessas? Sabe por que eu preciso parar com isso? Porque a gente cai, todo mundo cai. Eu vou fazer aqui uma confissão horrorosa. Eu dei uma entrevista dia desses e passei menos maquiagem no rosto. A minha mãe me ligou na mesma hora. Minha filha, tá tudo bem com você? Eu falei, tá tudo bem comigo, mãe. Eu disse, não, mas é porque você tá muito abatida na entrevista que você deu. Você não pode aparecer assim. Eu falei, mãe, larga de ser tóxica, mãe. Uma hora dessas, a minha mãe, eu falei, eu só tô tentando usar menos maquiagem. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente tem padrões e que fugir desses padrões é muito difícil. Tô eu aqui com maquiagem, porque a minha mãe vai assistir, entende? E a gente precisa perceber que a frase de como é que as pessoas caem nisso não é em terceira pessoa, não é distante, é como que nós caímos nisso. É como que nós nos rendemos. Algo é vendido assim, é muito fácil vender para alguém que já quer comprar aquilo, né? E simplesmente é muito fácil enganar alguém que quer ser enganado. Essa aqui é a questão. E não só isso, Nico, eu acho que, assim como a Adriana falou, que a pergunta não é na terceira pessoa, porque eu questiono muito a questão da responsabilidade do influenciador ou de quem está exposto ali, quando a pessoa fala, não, eu estou fazendo dieta, eu estou comendo direito, eu estou fazendo um detox, está lá usando Monjauro, e não está contando essa parte. E aí primeiro a gente tende a questionar, tá, como é que o influenciado, né, o público cai na conversa? E eu sempre questiono, tá, mas como é que a pessoa não tem responsabilidade de não contar a verdade, né? Então, por vezes eu acho que é uma mentira que ele está contando para si mesmo também, entendeu? Claro. Então eu acho que os dois lados ali a gente tem que questionar, não na terceira pessoa, mas tipo, será que eu estou enganando, entre aspas, né, ou omitindo uma parte da verdade só para o público, ou estou tentando fazer isso para mim, achando que eu tô melhorando a minha performance só com o meu treino, que eu tô emagrecendo só com a dieta, que eu acho que é uma discussão muito mais ampla aí. E para a gente voltar um passinho, Adriana, explica para a gente, assim, em que a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem atua principalmente a partir do momento que alguma coisa é considerada doping, seja uma substância, seja um método, né? O que faz alguma coisa virar doping? Por exemplo, e só para contextualizar para o nosso ouvinte, a cafeína já foi uma substância considerada doping, né? Deixou de ser não faz muito tempo, 2004. Como é que alguma substância ou método chega no ponto da ABCD e da UADA falarem assim, cara, agora a gente tem que atuar sobre isso aqui? Bom, é importante entender, porque esse princípio, ele também fortalece a questão de que a saúde do atleta e os valores do esporte são relevantes para essa definição. Nós temos um comitê executivo na Agência Mundial Antidopagem, com pesquisadores conectados com a prática do esporte no mundo todo. E esse comitê ele tem a responsabilidade de monitorar e avaliar como
o uso de substâncias, medicamentos se comportam tanto na comunidade como um todo, como em esportes específicos, tá? E esse monitoramento, para que uma substância integre a lista de substâncias e métodos proibidos, ela precisa cumprir pelo menos 2 de 3 critérios. O primeiro deles, e o que eu considero mais relevante, é fazer mal à saúde. O segundo, melhorar a performance artificialmente. E o terceiro é corromper os valores do espírito esportivo. Avaliem aqui a subjetividade que a gente tem nesse terceiro critério. Então, cumprindo 2 desses 3 critérios estabelecidos pela Agência Mundial, a substância, ela ascende à lista de substâncias e métodos proibidos. Mas antes dessa lista, nós temos a lista de monitoramento. É uma lista que não contém substâncias proibidas, mas contém substâncias que têm chamado a atenção do movimento esportivo e, naturalmente, da Agência Mundial, para que sejam observadas de perto, para que possam, por meio de pesquisas e avaliações, tomar a decisão se essa substância deve ascender para a lista proibida ou não. Então, era o tramadol, os analgésicos algum tempo atrás, né? Que a gente exatamente. Fez um programa sobre isso. Tramadol ficou um tempo na lista de monitoramento e ascendeu. Cafeína era proibida, mas ela não foi esquecida. Ela consta na lista de substâncias monitoradas. É uma substância que ainda traz aí, chama atenção pela prática e pelo uso no ambiente esportivo. E a gente tem essa lista de monitoramento que tem chamado a atenção, ela tem se popularizado também, tanto quanto a lista. Isso é muito legal, porque isso traz a atenção da comunidade esportiva e a curiosidade para entender como é esse processo. E é dessa forma que a gente acompanha. Veja, normalmente, para que uma substância ascenda, ela precisa estar sendo utilizada de forma inadvertida em determinados esportes ou de uma forma geral. Então, o tramadol, por exemplo, pela forma que ele foi utilizado no rugby, no futebol, no ciclismo, a Agência Mundial decidiu que aqui a gente precisa interferir, porque os atletas estão correndo risco, e aí essa substância ascendeu para a lista proibida. E assim são feitas essas ações de pesquisa e monitoramento. Sim. Você falou um ponto importante, Adriana, que algumas substâncias elas têm usos direcionados para algumas modalidades, né? Então, não necessariamente o que é considerado doping no tiro esportivo, no tiro com arco, por exemplo, os beta-bloqueadores, são considerados melhoradores de performance em esportes como, por exemplo, que exigem agilidade e reflexo rápido, e inclusive o ciclismo. No caso das canetas emagrecedoras, elas ainda não são doping e estão nessa lista de monitoramento. Mas elas têm uma linha cinza aí, vamos colocar, que é o seguinte: elas têm benefícios de saúde comprovados, elas estão sendo associadas nos estudos que apareceram até agora, a redução da taxa de mortalidade por doenças cardiovasculares, né, AVC e infarto do miocárdio, perda de gordura, visceral, combate à diabetes. Então, elas têm, teoricamente, benefício à saúde, que iria contra um ponto que é considerado pela UADA. Por outro lado, a parte de performance enhancing, né, de melhoria de performance esportiva, pode ser considerada direta em esportes de luta, onde o peso faz muita diferença objetivamente, ou indireta, ou até inexistente, talvez, alguns podem argumentar, em esportes em que o peso não é necessariamente determinante, que é o caso que a gente viu na semana passada do São Paulo Futebol Clube, com, teoricamente, 2 atletas tendo utilizado o Monjauro, porque tinha um índice de massa corpórea de 27,5, que está totalmente dentro da normalidade. Como é que a UADA e a ABCD estão vendo isso? Porque tem indícios de que melhora a saúde, mas o uso indiscriminado pode virar um problema, a gente tem o RED-S que está em evidência. Em que ponto está essa caneta aí? E o Nico, acho que tem alguma coisa para complementar nessa pergunta. Não, eu vou colocar um outro, eu vou contrapor. Se você for por essa lógica, Ana, a utilização de qualquer hormônio, testosterona, EPO, etc., também tem um benefício para a saúde para quem precisa. Porque a droga existe para tratar uma doença em um caso específico. Correto? Esse é o discurso que a gente precisa ter cuidado, senhoras e senhores, por favor.
A gente nunca pode afirmar que uma substância faz mal ou faz bem à saúde de uma forma genérica, porque a análise sobre benefício, ela é individual, entende? Então, obviamente que para uma pessoa obesa, uma pessoa com diabetes que faz uso da caneta, claramente ela vai ter benefícios relacionados à saúde. Isso é inquestionável, tanto é que o produto é revolucionário para o tratamento dessas duas condições. Contudo, não há qualquer benefício para um indivíduo considerado saudável. Qualquer coisa que você coloque no seu corpo que altere o seu metabolismo de forma desnecessária, ela pode não trazer para você agora o prejuízo imediato, pode até trazer uma sensação de benefício, bem-estar, mas isso a longo prazo tem um preço. Tem um preço porque você está mexendo no seu organismo, porque você já está mexendo num sistema que está funcionando muito bem. Então, uma coisa muito bacana da gente fazer é evitar as falas genéricas em relação a certos produtos, porque é justamente nesse ponto que se agarra profissionais que querem convencer as grandes massas a fazer uso deste ou daquela substância. É a mesma coisa de chip da beleza e de tratamentos hormonais para outras questões que não são necessariamente uma patologia, né? Reposição hormonal para quem tem hormônio, né? E aí a gente precisa ter cuidado. Você está olhando um lado da moeda, você tem vários, o prisma tem que ser olhado por todos, né? E o mais importante, que eu acho que a gente está numa condição de fazer esse tipo de orientação. A gente não tem que falar de medicamento, de substância, a gente não tem que falar, sabe? A gente não tem que falar, a nossa orientação para aquele atleta precisa ser, você está assistido, você está com um médico, você está com um nutricionista capacitado, você tem um problema, e aí a gente precisa dizer o seguinte, que hoje em dia, nem nessas condições você está livre, liberto de fazer a sua pesquisa, de ter o melhor entendimento, de buscar uma segunda opinião. Porque o que a gente está vendo de profissionais, supostamente profissionais, nas redes, e fazendo promessas mirabolantes de que onde não há a menor necessidade, isso é muito sensível. Isso tira a gente de uma zona de conforto importante. Antigamente a gente tinha um médico, eu lá queria saber o que eu tinha. Eu queria saber o que ele ia me prescrever. Estou com dor de cabeça aqui, ó. O que eu tomo? Não quero saber o que é. Hoje em dia a gente não tem mais esse direito, tá, senhores? Você precisa se interessar pela sua saúde. No ambiente esportivo, você tem dobrado essa responsabilidade, porque, além disso, você tem uma regra para cumprir. E aí, voltando no ponto central da pergunta da Ana, a gente precisa entender que quando a Agência Mundial analisa o comportamento dessas substâncias no ambiente esportivo, ela está justamente analisando o uso indiscriminado. Ela está verificando como avança essa utilização. E eu tenho para mim que essa percepção, de fato, de que essas substâncias não trazem benefício à performance, é o que está ainda pendente para que a Agência Mundial diga se essa substância deve subir para a lista proibida ou não. Porque o que a gente tem ouvido sobre relatos, porque as pesquisas ainda são muito incipientes nesse sentido, é que há um prejuízo do desempenho esportivo por todos os efeitos colaterais trazidos pelo uso da substância, quando o uso escapa da sua prescrição original para o caso de diabetes e obesidade. Eu não estou falando do atleta que tem diabetes, ok? Eu não estou falando do atleta que tem, de fato, obesidade, porque nós temos atletas que com obesidade. Não é sobre isso. Eu estou falando sobre o uso por atletas que não têm indicação clínica para fazer uso da substância. E aí, esses dois pesos e medidas, se essa substância, de fato, está colaborando ou está prejudicando, é que eu acho que ainda precisa ser melhor estudado. Você meio que respondeu, mas eu ia perguntar qual a visão hoje dentro da UADA sobre o uso das canetinhas, seja o Ozempic, Mounjaro, o Wegovy, qualquer uma
qualquer uma dessas bases. É fácil deduzir, e aí as pesquisas elas estão avançando, que eles ainda entendem que eles não, essas substâncias ainda não cumprem 2 dos 3 critérios, ok? Em relação à saúde, é claro que o uso inadvertido sobre qualquer substância pode trazer um prejuízo, mas ainda há muito que se discutir sobre a melhora artificial da utilização para o desempenho esportivo. E é nesse ponto que, inclusive, a gente precisa chamar a consciência dos atletas, né? Qual é o teu objetivo? Por que você está no esporte? É muito difícil a gente fazer essa pergunta para um atleta e que não queira se superar de alguma forma. Uns podem dizer, eu quero ser campeão, outros eu quero melhorar meu tempo. Em todas essas falas, tem uma melhora de desempenho. Eu quero ser melhor amanhã do que eu fui hoje nessa competição, tal. Sim. Então, ele busca isso, ele busca essa melhora de desempenho. Como que a gente está incentivando o uso de uma substância que provavelmente vai impedir que ele alcance esse objetivo maior, né? Então, são várias questões que no ambiente esportivo elas ficam apagadas perto do que é essa insistência em conseguir resultados imediatos e que, independente do que eles vão causar na minha vida ou do transtorno que eles podem trazer, porque a gente fala muito e assim, a doutora Diana, eu assisti o podcast, ela foi muito assertiva em trazer todos os prejuízos físicos que o uso da substância pode trazer, mas aí a gente tem outros prejuízos que vão além e que passam muito, Ana, por tudo que a gente conversou sobre que sociedade que a gente tem hoje, que é o medo de recuperar o peso, as mudanças significativas que você pode ter em relação ao seu corpo, entende? E a alteração no seu próprio comportamento alimentar. Isso traz uma promessa e uma disfunção sensorial em relação ao que você está vivendo. É a sua percepção em relação à alimentação, essa pressão. Como é que você se livra do medicamento desse? Adriana, uma curiosidade, eu tenho muita amizade com um dos médicos da Novo Nordisk. A Novo Nordisk, que é a empresa criadora do Ozempic, para quem não conhece, empresa dinamarquesa, ela tem uma equipe profissional de ciclismo. Que através dessa equipe, o que eles querem é promover a introdução de que uma pessoa diabética pode sim ter uma vida normal, pode sim ter hábitos, pode sim fazer esporte. É uma equipe profissional que compete nas maiores provas do mundo, falando especificamente do caso do ciclismo, e eles investem muito dinheiro em fazer essa equipe funcionar. Obviamente, eles têm um corpo médico que acompanha a equipe e os atletas o tempo todo. E um dia, conversando com um dos médicos, que é maiorquim, da Espanha, muito amigo, surgiu o tema. Eu falei, bom, eles devem usar o Ozempic a rodo, né? Não. Os atletas da equipe estão proibidos de usar. Justamente pelos efeitos psicológicos, que é a dependência como uma muleta que gera neles. Porque o diabético, ele tem uma flutuação específica do corpo, né, na fisiologia dele, onde se desequilibra um pouco ali a parte hormonal, eles retêm muito peso, tem todo esse aspecto que são ciclistas profissionais, são atletas ambiciosos que querem ganhar corrida, e aí, de repente, eles estão treinando com outros atletas que são normais, que a gente pode considerar, né, assim, tomando isso como aspas, e aí eles acabam querendo acompanhar esses caras, e essas pessoas, obviamente, a resposta metabólica do corpo é diferente do diabético, então muitos acabavam usando as canetinhas como uma dependência psicológica de, olha, você colocou uma carga de treinamento, o corpo retém líquidos de uma maneira diferente, a inflamação não vai de uma maneira tão rápida. E eles perceberam que os atletas começavam a usar isso como um recurso psicológico para chegar no peso, como uma muleta, né? E cada vez dependiam mais disso. Então, dentro da equipe, que é, curiosamente, né, a empresa que fabrica, eles estão proibidos de usar. Por quê? Na equipe eles querem proteger a saúde e o longo prazo. E eles não querem que isso se torne, vocês são atletas profissionais, eles não precisam desse produto fabricado por eles mesmos. Eu acho que a gente tem de novo, né, uma discussão que vai um pouco mais longe, porque o atleta profissional tende a ter tido uma formação dentro do esporte desde a base, né, desde a infância.
ninguém vira profissional, assim, salvo raríssimas exceções em esportes muito específicos, ninguém vira profissional começando adulto, quase. E tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte, que, especialmente para quem começa o esporte na vida adulta, o esporte não forma caráter, ele revela. Né? E como vocês veem isso? A quantidade de opções que existem no mercado hoje para você encurtar esse caminho, para você chegar mais rápido numa coisa que, muitas vezes, quem foi formado dentro do esporte, é isso que você falou, Adriana, aprendeu eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem e ver o valor nesse processo. E, às vezes, quem caiu de paraquedas no esporte, seja um atleta profissional, seja um atleta amador, mas especialmente os atletas que vão para o lado da competição, querem pular essa fase que eles não tiveram na formação e já chegar lá, né? Ou entrar no trem atrasado e sentar na janelinha ali, como estava falando o Nico. É muito interessante essa frase, sabe? Porque eu vou me demorar um pouco mais nela, numa reflexão depois desse podcast, porque o nosso trabalho aqui na ABCD é justamente contribuir para a formação desses atletas na base. Então, a gente precisa, é a nossa obrigação. O padrão internacional para a educação da Agência Mundial nos impõe a necessidade de trabalhar na formação dos atletas na base, justamente para que, se qualquer coisa for revelada no futuro, a gente possa respirar tranquilo. E um dos lemas é a educação do parquinho ao pódio. É muito bonito, né? É potente essa missão, mas a gente vive uma realidade muito sensível no Brasil. Uma realidade onde atletas em formação, eles são afastados dos ambientes onde ele tem acesso a valores, princípios, moral, bons costumes. Então, o atleta vai muito cedo para o centro de treinamento, para os ginásios, para as piscinas, com 6, 7 anos de idade, ele tem contato com o esporte, e aí ele se afasta da escola, ele se afasta do seu lar, onde, se não era, espera-se que ele tenha acesso aos valores, né, a alguns princípios morais, e ele é criado mecanicamente para pular mais alto, correr mais rápido, atingir os seus objetivos práticos. E quando você fala em objetivos práticos, sem princípio e sem moral, você é capaz de fazer qualquer coisa, entende? Então, é por isso que a gente precisa estar preocupado com ações educacionais para jovens, para crianças, para que o esporte seja a ferramenta que a gente espera que ela seja, que é de desenvolvimento e formação social, né? Isso no início das carreiras. A gente não sabe se aquele atleta, se aquela criança, ela será um atleta profissional ou não, mas eu preciso trabalhar com ela como se ela fosse essencialmente um talento. E todos nós temos, independente de como isso vai se desdobrar no futuro. Porque é muito difícil você moldar a personalidade de um atleta formado. É por isso que vem, nessa perspectiva, a ação de fiscalização. É como a gente aprende em casa. Se não vai no amor, vai na dor. E é isso que a gente tenta evitar com as ações educacionais. É isso que a gente tenta evitar quando a gente está junto aqui nesse momento, conversando e levando essa informação para a sociedade, é que aquele que está com o foco específico no seu resultado e não é capaz de avaliar o todo, ele perde pedaços de si ao longo do caminho. Ele perde saúde, ele perde visibilidade, ele perde respeito, e lá na frente ele vai entender que era possível ter feito diferente, sabe? Os nossos ídolos, os atletas que a gente se espelha, a gente não se espelha só nesses ídolos porque eles são os melhores. Olha como a gente olha com mais reverência, com mais entusiasmo para aqueles que, para além dos campos, das quadras e das piscinas, são exemplos de cidadão. Olha como a gente ainda se horroriza com alguns comportamentos de alguns atletas que estão no topo e não são respeitosos com a sua equipe multidisciplinar, ou que, fora das suas vidas esportivas, se envolvem em escândalos e em crimes, muitas vezes. Então, quando você é vitrine
você precisa entender que você tem uma fragilidade natural na sua imagem e na sua vida. E isso é uma escolha. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Eu sei, e eu tenho tentado trabalhar isso, que esse discurso ele é bonito, ele soa com leveza, mas a gente está trazendo uma sociedade hoje que é uma sociedade doente porque a cabeça tem dominado o corpo da gente no sentido de trazer ilusões que a gente não consegue viver, que não são reais. E esquecendo que o esporte ele é muito maior do que isso, ele é o dia a dia, ele é o bate-papo, é o resultado que a gente tem. E a gente estava assistindo uma competição, acho que era do Brasil com alguém, e a gente se envolve muito, né? A gente assiste de fato, porque a gente precisa compreender. E perdemos, e me fizeram assim, pô, você está chateada com a derrota? E aí a gente precisa entender o seguinte, o fenômeno de maior recorrência dentro do esporte, disparado, é a derrota. Vencer é para muito poucas pessoas. Então a gente precisa entender e aprender a conviver com a derrota e observar na derrota o que ela traz de aprendizado, que é ela que faz a gente seguir, é ela que impulsiona. Então a derrota, ela não me aborrece, ela me deixa sorumbática muitas vezes, mas ela não me aborrece. Me aborrece é a competição suja, me aborrece é olhar e perceber assim, gente, está errado isso aqui, esse corpo não existe, isso não é de verdade, isso aqui é um teatro e eu não paguei pelo teatro, eu paguei pelo esporte, entende? Eu quero consumir esporte. Então isso precisa incomodar a gente, quando a gente vê atletas e pessoal de apoio ao atleta tentando macular os valores do esporte, a gente precisa se aborrecer, porque você não está pagando para consumir isso, gente. Entende? Eu não estou. Se eu quisesse ver uma encenação, eu estaria no teatro, eu estaria me entretendo de outra forma. E eu acho que é isso que a gente precisa entender, o que a gente quer de fato. Pensar um pouco no dia de amanhã, como eu disse, hoje ele passa muito ligeiro. Tem uma coisa que você levanta, que é a questão do que você está buscando com o esporte, né? Seja como consumidor, assistindo, que você quer ver o esporte de verdade, não o teatro. Seja como praticante, que, de maneira geral, você entrou para se superar, para buscar saúde, para os mais diversos objetivos, né? Mas tem um certo momento que acontece, e isso pode acontecer na rotina de trabalho das pessoas, fora do esporte também, uma cobrança, seja interna, seja externa, maior do que o normal. E aí aparece uma oportunidade de usar alguma coisa, algum recurso que não necessariamente... Aí eu gostaria de voltar nisso, né? Porque, vamos lembrar, a caneta ainda não é doping. Assim como não é, por exemplo, o CBD, apesar do THC ser. Assim como não são outras substâncias que têm um efeito ergogênico ou de algum tipo de melhora ali para a vida das pessoas. E também, obviamente, tem as substâncias que são doping. Ana. Não, por exemplo, cafeína. Cafeína tem muito estudo. Ela é um recurso ergogênico, mas está dentro de um limite de normalidade, então você pode utilizar. Estou eu aqui falando com vocês e tomando meu cafezinho, por exemplo. Eu também. Mas aí você for pensar, né, Adriana, pode falar, Ana, se você tem a lista das substâncias, dos suplementos que têm melhor da performance ergogênica e são permitidos. Creatina, betalanina, cafeína, não é? Agora me falha a memória de... Cafeína está liberada, por enquanto. Mas, por enquanto. Aí chega num certo ponto que, por exemplo, reposição hormonal, que o Nico até levantou agora há pouco. Um médico vai falar, não, mas você pode, você já precisa, você é uma mulher acima de X anos. Aí pega lá a testosterona. A testosterona tá baixa. Não vou nem... Não quero nem entrar muito nesse mérito, mas enfim. Quando que o atleta ou o profissional... como ele pode identificar, tipo, será que eu preciso mesmo disso? Ou será que tem outras formas de fazer? O que a gente pode fazer para tentar diminuir um pouco essa cultura do tipo, tem um jeito rápido de resolver, vou usar Venvance, Ritalina, Inderal, CBD, fentanil, diurético, hormônio, o que quer que seja,
que são as 1000 drogas da moda hoje em dia? Veja, o limite é a lei, o limite é a regra. Se você não está conseguindo avaliar tecnicamente, porque quando você está envolvido emocionalmente, você fica frágil mesmo para tomar certas decisões, o limite é a lei, o limite é a regra. Vamos ter aqui como exemplo uma atleta mulher, no auge dos seus 47, 48 anos, até antes, em algumas situações, na perimenopausa, e que precisa escolher a sua forma de bem-estar. Está passando por uma situação complexa, e aí a gente precisa entender que situação complexa e situação natural, às vezes, caminham juntas, porque a perimenopausa, assim como a menopausa, são fenômenos naturais. Você precisa fazer suas escolhas. O que não é possível, em nenhuma medida, é você escolher os dois, entende? É você escolher usar a testosterona, usar a gestrinona, e aí não me diga que é para reposição hormonal, porque isso não é correto, mas se você escolheu usar, afaste-se do esporte competitivo. E tudo bem fazer esporte, né? Só não pode competir. Você só não pode competir. São escolhas. A gente todo dia acorda tendo que fazer milhões de escolhas. Essa é mais uma. O que você não pode é achar que você tem o direito, achar que o seu problema é superior aos dos demais atletas, a ponto de que você tenha que fazer uso sem autorização e permanecer no esporte porque você quer. A gente só precisa entender que o mundo não gira em torno de um único indivíduo e que o direito coletivo ele é superior ao direito individual neste caso especificamente. Então, você quer fazer uso de testosterona? Seu médico te convenceu de que você precisa da testosterona, mesmo tendo vivido a sua vida inteira sem ela? Usa. Aí entra o direito individual. Usa, não tem problema nenhum. Para mim. Talvez para você tenha no futuro. Para mim, para ABCD, não tem problema nenhum, desde que você se afaste do esporte competitivo. Socialmente, eu vejo inúmeros problemas, mas eu não vou interferir, não é o meu papel, eu não tenho energia, não tenho saúde, não tenho vida para poder estar cuidando, né, do detalhe que o cidadão vive no seu dia a dia. Essas escolhas são relevantes, entende? E a gente precisa compreender que está tudo bem. Você só não vai utilizar a testosterona para ter benefício no esporte. Você só não vai usar o esporte para justificar o uso da testosterona, nem do Venvance, nem de qualquer outra substância proibida. É proibido, ponto. E aí entra uma Adriana Tabosa bastante intolerante, peço desculpas. Pessoal, na verdade, o último do que, como você comentou, né, Adriana, a conta é você mesmo, né? A conta virá não é nem uma punição no dó, numa sanção, pensar, né? Uma punição, qualquer coisa do tipo, ela vai vir, a conta ela vai chegar na tua vida. E a saúde e a tua vida vai te trazer essa conta quando você ficar doente ou quando você morrer na utilização, né? Que era o caso de, se pensar anos atrás, casos de atletas que morriam durante a noite por excesso de uso de drogas ou transfusões e etc, né? Tem que voltar alguns anos atrás, né, numa história mais cinzenta. Mas eu tenho uma pergunta, que essa é curiosa, né? Antes, até certo, eu não lembro se foi, como você bem falou, né? A gente é ruim com datas. Mas havia uma época onde, por exemplo, se instaurava limites de utilização. Vamos pensar, olha, é considerado normal uma testosterona até X. É considerado normal um hematócrito, uma hemoglobina num homem até 50. Mas não se considerava a questão da individualidade biológica. Então, vamos pensar. Se o Nicolas tem um hematócrito, uma hemoglobina normal por volta de 13, 14, ele vai dar um hematócrito lá de 40, 40 e poucos, mas outra pessoa talvez tenha normal ter 16. 15 alto, 16, 17, e ele vai estar em 50. Aí a pergunta, muita gente que está escutando pode falar, não, beleza, mas se a minha está baixa,
e o outro tem ela alta, por que eu não posso repor e ficar no mesmo nível que a Adriana tem, por exemplo? Os Nicolas tem 13,5 e a Adriana tem 17. Então, eu poderia colocar até chegar a 17. Acho muito legal esse seu questionamento. A vida ia ficar um pouco complexa, porque a gente está falando fisiologicamente de algumas diferenças, mas as pessoas têm tamanhos diferentes, têm mãos diferentes, têm pernas de tamanhos diferentes, e é justamente isso que faz com que a gente se supere e trabalhe as nossas dificuldades para ser o melhor. Nós, numa competição esportiva, a gente trabalha para ser o melhor, apesar das nossas diferenças físicas e fisiológicas, desde que naturais. Entende? Veja, tem um debate, tem uma linha tênue nesse debate, que ela é complexa, porque ela envolve questões de regulamentação esportiva, que não não está no escopo de atribuições da antidopagem. Por exemplo, níveis de testosterona. E aí a gente entra em níveis de testosterona feminino. Quem pode, quem não pode competir, o que é entendido como natural ou não. Não vamos, tá? Não nesse episódio, a gente não trata sobre isso. Mas não muito fecha importante. A conta, não dá para fechar aqui no tempo regulamentar. Seria um podcast de 1 dia e meio, e nós sabemos que temos pessoas aqui muito dispostas, e esse é o risco, a fazer isso até amanhã. O que é interessante a gente compreender? As diferenças fisiológicas, elas fazem parte do esporte também, tá? Hoje, a gente também faz a identificação quantitativa de determinadas substâncias. Quando a gente fala, e é bom a gente fazer esse gancho, quando a gente fala que tem substâncias que são proibidas apenas em competição, quando essa amostra vai para o laboratório, essa dosagem ela é quantitativa. A depender da quantidade encontrada no organismo daquele atleta, a gente pode inferir que essa substância foi utilizada dentro ou fora de competição. Então, Venvanse, por exemplo, é uma substância que é proibida em competição. Então, se ela tiver num limite superior, quantitativamente, aí é considerado dopagem. Já a testosterona, não importa se você tem um nível de testosterona maior do que o da Ana. O que eu não posso encontrar no seu corpo? Uma testosterona exógena, que é diferente da que você produz. Isso eu não posso encontrar, porque essa é uma forma de você artificialmente melhorar a sua performance e prejudicar absurdamente a sua saúde. O outro ponto é que o que fisiologicamente é considerado normal? E aí a gente entra na nova tecnologia, que já não é mais tão nova assim, que é o passaporte biológico. O passaporte biológico, ele vai dizer para a gente o que tem no seu corpo que é natural. Porque um atleta que tem 20 coletas de amostras ao longo da sua vida, e atletas de elite tem daí para mais, tá? Muitos deles, 20 por ano. E o seu corpo tem um passaporte biológico que determina a sua variação de hematócrito, por exemplo. E aí eu tenho, em uma amostra, uma coleta, uma variação muito grande, eu posso determinar categoricamente que esse aumento ele é artificial, que o seu corpo não foi capaz de produzir esse aumento sozinho. Não tem câmera hiperbárica, não tem teste na altitude que faça você produzir um nível de hematócrito em tão curto tempo daquela forma, entende? Então, a tecnologia hoje, para dizer para você, aqui não, ela é muito importante. Esse argumento do injustiçado, ele está ali, muito pertinho do argumento do preguiçoso, com a devida vênia, senhores. Então, sempre que você perceber um atleta, mas ele é mais alto, mas ele é mais isso, mas ele é mais aquilo, você olha para esse atleta e diz assim, o que você é? Vamos trabalhar aqui as suas capacidades físicas e fisiológicas. O que você é? A partir do momento que você para de olhar para o seu adversário e se preocupa com o seu treino, com a sua rotina e com a sua saúde, é aí que você vai encontrar os seus resultados. E aqui é a Adriana Tabosa, professora de Educação Física, falando, variando aqui os personagens, porque a gente precisa compreender que a nossa cabeça... A minha mãe tinha uma frase interessante que eu levo para a minha vida, que é o seguinte, aquele que te irrita, ele te domina. Então, se você acorda pensando no seu adversário e você dorme pensando no seu adversário, ele já comeu o seu cérebro, você não vai ganhar dele nunca.
entende? Então, eu acho que esse também é tudo que a gente está conversando aqui hoje é sobre como controlar o nosso comportamento, como transformar os nossos sentimentos ruins em comportamentos dignos. É desafiador, terapia para todos e uma boa dose de sono, comida boa e treino diário. Tá? Quem vender qualquer receita diferente dessa, suspeite. Isso é muito importante, porque o esporte tem vários estudos recentes comprovando a eficácia dele no tratamento, por exemplo, de distúrbios psicológicos e psiquiátricos, inclusive a depressão, né? E a gente está falando aqui saúde, né? Exato. E a gente fala aqui do... A gente mencionou, por exemplo, o Venvance e a Ritalina, que são, né, drogas usadas aí, que são estimuladores do sistema nervoso, que são usados para, por exemplo, TDAH. Mas também a gente tem uso de drogas recreativas e que também se enquadram nessa categoria de doping, né, Adriana? Como que... De novo, acho que volta naquele ponto que você falou no começo. Que absurdo a gente estar falando disso num programa esportivo. Mas, em um dado momento, por exemplo, os canabidióis e vários deles começaram a ter usos dentro do esporte. Então, vai ter um CBD que melhora a qualidade do sono, que melhora a recuperação muscular, mas aí já vem o outro usa o THC para alguma coisa, tem o THCV para dormir, e aí uns podem, outros não podem. Como que é a abordagem da ABCD para falar o que pode, o que não pode, fora da vida esportiva? Na hora que o cara falou, não, agora eu quero dar uma descansada, e aí? Mas você não pode, tem que tomar esse cuidado aí também. Veja, a gente precisa compreender que todo atleta tem uma vida social. Eu quero me distanciar cada dia mais de discursos hipócritas. E a gente precisa ser realista nisso. Todo atleta tem a sua vida social. O atleta quer sair, né? Ele quer ir para a festa, quer chegar até mais tarde, ele quer, muitos deles, não que eu seja, né? Eu estou falando sobre realidade, não sobre o meu ponto de vista, querem tomar uma cervejinha vez ou outra, querem exagerar no doce, querem tomar um balde de Coca-Cola porque hoje está quente, e querem fazer uso de drogas sociais porque foram criados num ambiente onde isso era um comportamento, ou entendem que isso faz bem para a sua saúde. A diferença entre a substância e o que ela causa no nosso corpo é muito pequena. Né? O que a gente precisa entender primeiro a ABCD não está aqui para demonizar qualquer substância. Até porque existem substâncias na lista de substâncias e métodos proibidos que são muito relevantes socialmente para manter a qualidade de vida e a saúde das pessoas, ok? Quando a gente fala de canabinoides, e aqui eu falo especificamente do THC, a gente precisa entender que em competição é proibido. Em competição é proibido. E aí a gente volta para o caminho das escolhas. Mas me ajuda a dormir melhor, me ajuda a ter uma qualidade de vida, uma rotina mais tranquila. Eu preciso. Eu falei, poxa, mas se você precisa, você já tem a resposta. Usa. Só não compete. Se afaste do esporte competitivo. A gente precisa aprender a fazer esse tipo de escolha, a assumir os riscos. Mas eu acho errado. Poxa, a sua opinião ela é super relevante. Onde é que estava a sua opinião quando a UADA abriu um prazo de 2 anos de manifestação popular para que as pessoas pudessem dizer, para que as pessoas pudessem opinar sobre a alteração da lista, sobre a alteração do código? Essa é a forma correta, entende? De você questionar o sistema. Essa é a forma correta de você dizer assim, eu não concordo. Porque se você insistir, o único prejudicado vai ser você. E aí não é inteligente, entende? Não faz sentido. Mas isso, Adriana, na verdade, qualquer profissão leva uma responsabilidade. Você ser atleta profissional, que você está descrevendo, é a mesma coisa. Vamos pensar um caso hipotético. Você chegar num avião, entrar num avião e ver o piloto do avião bêbado. Não dá. Você vai confiar a tua vida nisso? Então, aí você fala, o piloto de avião é muito legal. Beleza, mas o piloto de avião
tem que realizar uma série de sacrifícios e uma série de procedimentos, vamos pensar assim, quando ele está no trabalho. Ser atleta profissional é um trabalho. Eu acho que às vezes no Brasil a gente esquece de falar disso. Parece que ser atleta profissional é ser o vagal ali que não quer trabalhar na vida e não quis estudar. Mas ainda tem aquela coisa, você tem que falar com o velhinho da esquina, menino, você não estuda, você não trabalha. Você não faz nada da vida. O que você faz? Sou atleta. Não, mas e para ganhar dinheiro? Você faz o quê? E você não estuda? Não, me pagam para andar de bicicleta. Não, pode ser. Você é bicicleteiro? Não sou. Enfim, todo mundo já deve ter perguntado. E ser atleta profissional é um trabalho. É uma profissão. Te pagam para correr de bicicleta, por exemplo. Me pagam para correr de bicicleta, onde esteja no mundo, ir lá e dar um show. Por quê? Você vai ver, é muito legal ver a dinâmica, a adrenalina, o conceito do esporte, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, quem entra na curva, na frente e tal. Todo esse show que é um evento esportivo, seja jogar basquete, seja jogar futebol, seja jogar tênis, nadar, enfim, o que for. Então, aí um outro lado tua profissão, você tem que realizar uma série de sacrifícios. É a mesma coisa como muita gente escreve a questão do Adams, né? E de controlar o passaporte biológico para ser utilizado. Cara, é uma encheção de paciência? É. Mas, se você é um médico, você trabalha numa fábrica, você tem que bater o ponto na hora de entrar. É legal? Não, ninguém gosta. Mas são responsabilidades da vida adulta. E aquilo existe por quê? Porque tem um safado lá na fábrica que chegava e dava um migué, falava que ia trabalhar e não trabalhava. Então, se você tem que bater o ponto hoje, é por isso. Porque tinha um espertinho antes de você que dava migué, falava que ia trabalhar e não ia. Então, é por isso que agora você tem que bater o ponto para que teu chefe possa controlar. Por que eu tenho que ter um Adams e tenho que controlar? Porque tinha um monte de esperto que não faziam um monte de sacanagem, utilizavam substâncias fora do uso competitivo, tal, buscavam uma maneira de mascarar. Aí tem um podcast que a gente já fez sobre a história do antidoping, e agora todo mundo tem que fazer isso. Beleza, mas é parte do trabalho. Então, acho que isso também é outro papel que às vezes eu sinto no Brasil, que muito atleta não enxerga, não entende o que é ser atleta profissional e que isso é uma profissão. E não leva de uma maneira profissional e séria. Você tem uma profissão, você tem um horário, você tem uma série de responsabilidades. E uma das responsabilidades, ou potenciais, eu diria, do atleta profissional de qualquer esporte, eu vejo muito, e a Adriana colocou um ponto, que o atleta é uma vitrine, né, que o atleta é um modelo. E ele não deixa de ser um grande laboratório. Não só o atleta, né? O esporte. Por quê? É um momento em que o corpo humano está sendo levado ao limite, que a fisiologia humana está sendo levada ao limite, que a tecnologia dos equipamentos que os atletas usam está sendo levada ao limite. E a gente acha normal, quando a gente faz uma associação rápida, na Fórmula 1 a gente vê um monte de tecnologia nova que eventualmente sofrem vários downgrades e eventualmente chegam para o nosso carro. O freio a disco que a gente usa no carro hoje, agora até na bicicleta, começou numa pista de corrida. Em última instância, o atleta e o esporte de alto rendimento, ele tem esse papel também. Pensando nisso, Adriane, para a gente já ir fechando aqui o nosso podcast, que está riquíssimo, mas que eventualmente ele tem que acabar, como você vê o papel da ABCD e da WADA atualmente e no futuro, pensando em como incentivar esse campo de provas, vamos colocar assim, no esporte de alto rendimento, a evolução da ciência, todas as substâncias que eventualmente vão virar medicamento, mais qualidade de vida, coisas boas para a população em geral, sem estimular, vamos colocar assim, que a gente entre nessa zona cinzenta da cultura do desempenho a qualquer custo. É uma linha muito tênue, né, Ana, e muito sensível para quem se preocupa com os valores do esporte de fato. A Agência Mundial, ela trabalha, ela contribui, ela colabora para a modernização do esporte. O que a gente não pode esquecer é que o pilar fundamental para o desenvolvimento do esporte é o atleta. E essa máquina que você descreveu tão bem, que é o maior laboratório que a gente pode ter de observação e de desenvolvimento de fato,
ela tem limites. E o que se pretende é dar vida a esse bem sem que a gente se desfaça dele. Entende? Se a gente não compreender que esses limites são importantes e são fundamentais para que a gente mantenha aquele atleta no esporte por muito tempo, a gente está só usando aquele atleta para o nosso mero entretenimento. E eu acho esse pensamento bastante assustador, sabe? Porque até que ponto a gente se satisfaz com a degradação do ser humano, entende? Então, o que a gente precisa se preocupar é que esse corpo, ele precisa estar íntegro, ele precisa estar dentro desses limites para que ele possa trazer para a gente aquilo que a gente espera do esporte, entende? Que é fundamental dentro dos seus valores, dentro dos seus princípios. O esporte não é lugar de experimento para além dessas linhas de segurança. Não é aqui que a gente vai ver isso, e eu espero que não seja em lugar nenhum, porque já passamos desse tempo de barbárie. Então, a proteção do atleta e desses limites, ele é fundamental. A análise do que é razoável a utilização, do que é possível dentro dos limites de manutenção da saúde, eles são muito importantes porque, de fato, tem algumas coisas exógenas que promovem uma melhora dentro das 4 linhas, dentro do regulamento, e que podem trazer uma melhora, inclusive, de recuperação, de saúde. A gente vê isso, a tecnologia está aí para mostrar isso. O que a gente precisa ter cuidado é como que a gente vai fazer uso desse avanço tecnológico de forma consciente. E esse é o maior desafio. Quando a gente tem substâncias que acabaram de chegar no mercado, que tem um desvio de função importante, esse é o alerta. Porque é diferente de um produto, de uma vitamina, que é criado especificamente para um ambiente esportivo, para te dar uma melhor recuperação, a cafeína, que te dá um pouco mais de energia, mas que está dentro das regras. É diferente quando você distorce culturalmente aquilo que foi feito e não foi feito para você nem para o ambiente esportivo, para este fim. Ah, Adriana, mas já existiam substâncias que eram para outros fins e que tiveram aí certo benefício. Aguarde as cenas dos próximos capítulos. Não seja você a cobaia. É isso que a gente espera, que você não seja usado para a gente entender quais são os limites daquela substância, quais são os efeitos colaterais de longo prazo. Então, tentem enxergar a Agência Mundial e a ABCD como essa entidade que está aqui para dizer assim, no esporte, vocês não vão ter cobaias. Aqui é um ambiente regulamentado, seguro, e a gente não vai permitir que vocês usem os atletas para mostrar para a sociedade se isso aqui mata, se isso aqui dá uma pancreatite e pode levar à morte, se esse aqui vai ser internado na UTI, se esse vai passar para no hospital. É só isso que a gente está tentando evitar, que o esporte seja utilizado, entendeu? Como um laboratório de carnificina, onde qualquer um faz qualquer coisa em prol do desenvolvimento da performance. A racionalidade e a ponderação, ela é muito importante. Se alia a profissionais dedicados ao esporte, se alie a profissionais dedicados ao esporte. Um profissional que fala assim, eu sou um profissional especialista em performance, especialista em desempenho. Alie-se a profissionais que trabalham pelo esporte. Aquele que trabalha por desempenho, por performance, primariamente, ele vai te entregar aos leões. Não tenha dúvida. Entende? E se você é um bom profissional e está fazendo a propaganda errada, é só corrigir. Na verdade, Adriano, se você for pensar, a base da performance começa pela saúde. Porque um atleta que não está saudável não vai render. Começa por aí. Então, uma coisa vai relacionada à outra. E eu acho que tem uma coisa muito legal que a gente tem que pensar, eu pelo menos vejo assim. Às vezes você deve sentir, você deve ser vista, você deve sentir como polícia, né? Nossa,
tipo, parece que todo mundo tem medo, né, de atleta. Não, é o contrário. O sistema antidopagem está para proteger quem quer fazer as coisas bem. Porque você que é atleta, você quer ter uma continuidade, você quer que seu filho seja atleta, você não quer que ele morra com 55 anos de parada cardíaca ou de não sei o quê, ou que ele morra dormindo com 35 anos. Por quê? Porque é saúde, volta naquela essência. Se a gente olhar o esporte profissional, o entretenimento, como um trabalho, porque muito legal você é atleta, mas antes de ser atleta, você é pessoa. Se é filho, se é pai, se é mãe, se é mulher, filha, enfim. E você não quer morrer pelo teu trabalho, né? Você quer, depois que você se aposentar, continuar tendo qualidade de vida. Porque, na verdade, se você olhar o esporte profissional, ele é uma fase da tua vida onde você trabalha, você tem um retorno financeiro por aquilo. Então, se você quer que teu filho seja jogador de basquete, mas você não quer que ele deixe a saúde dele de lado para ser jogador de basquete. Então, você tem que entender essa linha tênue. E o trabalho da antidopagem, na verdade, ele está para proteger. Ele está para ajudar. Esse caráter policialesco, ele sempre rondou a antidopagem, né? E é por isso que a Agência Mundial ela tem mudado um pouco o norte das suas deliberações, focando na parte de educação e de transformação do indivíduo por meio do esporte, trazendo atletas para as suas comissões, porque é o atleta que vai dizer e que vai trazer a perspectiva real do cenário esportivo. Isso também é uma inovação. Até então a gente tinha cientistas e dirigentes preocupados com regras e os atletas não eram ouvidos. Então, hoje, a gente tem uma transformação muito importante dessa perspectiva. E de fato, eu percebo um pouco mais de leveza daqueles que são justos. Mas os ímpios seguirão vendo o ABCD com a visão de quem corrompe o sistema, e é a pior possível. E aí não tem trabalho bom, não tem trabalho sério, enfim. Porque a gente mede as instituições e as pessoas pela nossa própria régua. A gente tem só que saber lidar com isso e se atentar para o que a gente quer de fato. Às vezes você só não quer estar no esporte e ainda não entendeu. Só está no lugar errado mesmo. E a gente vai conversando, contornando, buscando e fiscalizando, porque é o nosso papel. É assim que a gente faz o nosso trabalho. Aquela velha máxima, né, Adriana? O que o outro fala sobre você diz mais sobre ele do que sobre você. Né? Sim, então, é isso que a gente espera. Muito bom receber você aqui no Gregário Cycling. Você está sempre muito bem-vinda. Portas abertas, não só você, como todo o pessoal da ABCD. Muito obrigada por todas as contribuições super valiosas, por essa verdadeira aula hoje de visão, acho que macro, do que é o esporte, do que a gente quer dele. Muito obrigada, um ótimo fim de ano para vocês e que 2026 seja uma temporada tranquila para vocês, com muito trabalho bom, mas com muito mais dessa pegada educacional e que vocês atiram todos os objetivos nessa educação esportiva aí, para a gente ter cada vez menos esse caráter de fiscalização e punição e mais esse trabalho de, vamos colocar, promoção do esporte como a gente acredita nele. Obrigado, Nicolas, por ser a visão desse atleta profissional que é tão relevante para a gente. E obrigado, Ana, por você, como mulher, trazer um debate tão qualificado para o ambiente esportivo. Eu preciso enaltecer o quanto que da sua representatividade tem sido relevante para o ambiente esportivo. Quando a gente fala de integridade, a gente fala para além das substâncias proibidas. Eu acho que tudo que a gente conversou aqui demonstra muito isso. E ter essa representatividade, ter esse debate qualificado, interessado, onde a gente percebe que vocês demoraram um tempo ali estudando o assunto e pesquisando, me enche de muito orgulho. Muito obrigada pela participação, contem com a ABCD e com os profissionais daqui, e eu espero recebê-los em breve na nossa casa. Essa visita está marcada. Muito obrigada a todos os ouvintes do Gregário Cycling e fiquem ligados, porque ainda tem mais Gregário Cycling muito bom ainda nessa temporada, tem temas muito relevantes, inclusive um podcast sobre Red Ass, comigo, com o Nico Sester e com uma convidada muito especial em breve. E neste domingo, vocês encontram a gente também no Gregário Radio, o último Gregário Radio ao vivo de 2025. A gente se vê lá. Até!